Connosco temos hoje Pedro Venda, que é o chefe da fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bucelas. E temos o Pedro connosco para nos falar um pouco de um evento que vão realizar, é já no dia 26, e é o terceiro Festival de Fanfarras Domingos Oliveira Rodrigues. Mas ainda antes de falarmos um pouco, portanto, deste evento e deste festival, que já vai na sua terceira edição, falar um pouco aqui então da fanfarra. Atualmente, o chefe desta fanfarra é o Pedro Venda. Um pouco do historial desta fanfarra. Se tem ideia, como é que começou, há quanto tempo é que existe? Nós temos registros só a partir de 1942, mas sabemos que a fanfarra é mais antiga. Houve alguns registros que se perderam. Entretanto, houve também algumas interrupções, mas ao longo destes mais de 70 anos temos mantido uma atividade regular. Este nome, quando vocês utilizam, a fanfarra da associação, mas neste caso concreto, em relação ao festival, é Domingos Oliveira Rodrigues, tem uma razão também especial, não é? Sim, porque o Domingos Oliveira Rodrigues foi um chefe, foi uma pessoa que se dedicou muito aos bombeiros de Bucelas e foi um grande impulsionador da fanfarra. Ele, com cerca de 15 anos, iniciou a sua formação na fanfarra e até à data da sua morte sempre acompanhou a fanfarra até ao fim e sempre nos viu, apesar da doença dele, vinha sempre à janela, sempre que a fanfarra passava, sempre apoiou e muito útil para mim também, que me deu muitos conselhos como gerir e como continuar com o trabalho dele ao fim e ao cabo. O Pedro, como é que surge? O Pedro não é bombeiro, portanto, certamente terá paixão por aquilo que faz, mas neste caso concreto é uma fanfarra dos bombeiros. O Pedro, como já me disse em off, não é bombeiro, de qualquer forma está à frente desta fanfarra. Como é que surge esta oportunidade? Esta oportunidade surgiu com o convite do então comandante João Telmo Reis, que me convidou para assumir, e após uma interrupção de cerca de 3 anos, para assumir a chefia da fanfarra e dar uma continuação. Comecei com cerca de 7 infantes e que se foram estendendo, antigos elementos da fanfarra, antigos músicos regressaram e neste momento temos cerca de 35 elementos que vão desde os 5 anos até aos 48. Temos uma média de idades muito baixa, de cerca de 17, 18 anos na fanfarra. O Pedro é convidado porque tem formação na área da música, não é? Sim, exatamente. Eu comecei os meus estudos aos 5 anos, ainda os tento manter. Neste momento sou músico profissional e faço aquilo que gosto, felizmente. Nunca se está completamente formado na música, não é? Não, é impossível. Está sempre em formação. Está sempre em formação. Em relação, portanto, a esta fanfarra, o Pedro, como já nos disse, portanto, tem aqui elementos que são novos e menos novos, mas ainda novos também. Mas tem agora também aqui uma novidade, assim, umas crianças mais pequeninas que fazem lá assim umas coisas diferentes, não é? Sim, temos 3 crianças com cerca de 5 anos que são majoretes. E são a coqueluche da fanfarra, porque vão à frente e toda a gente gosta, porque ver pessoas, meninas tão pequeninas e já com o espírito incutido da disciplina e do rigor que muitas vezes os bombeiros ainda exigem. Uhum. E elas conseguem fazer, aquilo é quase malabarismo com... Sim, sem problema algum. Se conseguem fazê-lo. Conseguem fazê-lo e fazem o tatu, as nossas exibições e mantêm um profissionalismo que muitos mais graúdos não conseguem manter. Esta formação, portanto, o Pedro já nos falou aqui um pouquinho da história desta fanfarra, em termos de formação, como é que vocês fazem a formação? É semanal, diária? Sim, como temos formação semanal, conjunta. E quando temos o caso do festival, temos um serviço que nos exige mais responsabilidade, divido a fanfarra por grupos e tento ensaiá-los de modo a que cada grupo faça a sua parte e depois juntamos-nos todos num ensaio geral para juntar o grupo e trabalhar cada um já com a sua parte trabalhada e fazermos a junção
de tudo. De tudo. Em relação, portanto, aos elementos e àquilo que é tocado, portanto, como já me disse, é por grupos, quem é que toca o quê? Quer dizer, obviamente não vai aqui particularizar, mas pronto, no fundo, quantos tambores, quantos clarins? O nosso grupo é constituído por percussão e por clarins. Tentamos manter a tradição das fanfarras militares que o Exército tinha e ainda mantém algumas. De clarins tenho cerca de 10 elementos e o resto os outros 25 são instrumentos de percussão, caixas, timbalões, bombo e depois as nossas cóculos, as majoretes. Quanto então ao terceiro festival, como o nome indica, portanto é a terceira edição, o que é que vamos ter? O que é que vai acontecer então dia 26? Dia 26 vamos ter presentes 5 fanfarras convidadas, mais a nossa, em que iremos fazer um desfile pelas ruas de Bucelas e depois, cerca das 15 horas, iremos iniciar as exibições, os tatus, no campo de futebol dos bucelenses, em que as fanfarras irão mostrar o seu trabalho dentro do campo de futebol e recriando aqueles tatus militares que havia, os festivais militares que havia passados pela RTP, e será dentro desse género. Quantas fanfarras? Portanto, disse-me que iriam estar 5 fanfarras? 5 fanfarras com a nossa, que serão as fanfarras de Algueirão Meio Martins, de Canessas, Iriceira, Pontinha, Samora Correia e a de Bucelas. Portanto, em relação ainda ao festival, falámos aqui um pouquinho então do senhor que lhe dá o nome, não é? Neste caso concreto, o senhor Domingos Oliveira Rodrigues, em relação, portanto, à fanfarra. Quanto ao festival, é a terceira edição, como é que vocês decidiram começar a fazer? Este festival surgiu em 2010 com uma homenagem ainda com o Domingos Oliveira Rodrigues vivo, em que vários ex-elementos da fanfarra se juntaram e formámos uma mega fanfarra com cerca de 120 elementos para prestar homenagem a Domingos Oliveira Rodrigues. Entretanto, infelizmente, o senhor, passado pouco tempo, faleceu e nós quisemos dar continuação a esse festival e fizemos a primeira edição e com uma homenagem, e queremos sempre dar homenagem, chamámos Festival de Fanfarras Domingos Oliveira Rodrigues. É engraçado, ou talvez não, mas o que é certo é que a maioria das fanfarras que existem estão quase sempre ligadas aos bombeiros, não é? Sim. As poucas fanfarras que não estão ligadas a bombeiros que eu tenho acompanhado estão ligadas a grupo de escoteiros, mas mais na parte do norte do país, do Minho, Trás-os-Montes. Uhum. O resto que eu reconheço está tudo ligado a bombeiros. Será que existe aqui uma razão especial para que isso aconteça? Será uma tradição? Eu penso que se tenha ido buscar um pouco à parte militar, visto que os bombeiros também têm uma hierarquia, têm um regulamento muito semelhante ao regulamento militar. A criação de algumas que têm bandas de música, mas a grande maioria tem fanfarras, porque a grande maioria dos regimentos do Exército tinham fanfarras, tinham o clarim para dar os toques diários da vida de um quartel, e julgo que as fanfarras tenham vindo surgido nesse contexto. Em relação, portanto, a esta vossa iniciativa, certamente que a população local e não só adere e assiste e aplaude, não é? Sim, o ano passado tivemos mesmo lotação esgotada, as entradas são livres, não é? Tivemos lotação esgotada e felizmente que depois deixam sempre um donativo para que possamos também continuar e fazer mais festivais e possamos continuar com a nossa fanfarra também.
E deixamos precisamente esta parte para o final, de qualquer forma é a parte muito importante, sim, que é a parte da sobrevivência, não é? Como sim, é que vocês conseguem gerir de forma a manter precisamente esta fanfarra no ativo? Porque não é fácil, tem os instrumentos, tem as pessoas, tem o próprio equipamento, não é? Porque pois, pronto, a própria farda, não é? Que não é barato, como é óbvio. Exatamente, a associação passa grandes dificuldades, como todas as associações do país, para manter o socorro diários. Temos alguns que são empregados, a associação tem que garantir ordenados aos empregados, não é? E nós tentamos com outras iniciativas, muitas das vezes o peditório, andamos a tocar pelas ruas das aldeias da freguesia de Bucelas para angariar fundos com caixinhas a pedir, parecemos pedintes, mas é assim que vamos sobrevivendo. Um pedido porta a porta. E depois temos iniciativas como no passado dia 5, dia da mãe, realizámos uma garreada que foi um sucesso, que nos deu alguma margem de manobra para a aquisição de novos instrumentos, novo fardamento. Infelizmente também não temos fardamento de gala, temos o nosso fardamento de trabalho, também temos orgulho porque continua a ser a nossa farda e continuamos a gostar dela. Só que uma curiosidade, estas pequeninas com 5 anos, que tipo de farda é que elas usam? Usam a farda de trabalho dos bombeiros feita por encomenda. A calcinha com a camisola? Com o polo vermelho e um bonezinho. Pensei que eventualmente, mas lá está, faz parte um pouco já da farda de gala, porque agora já não se vê muito, mas recordo-me que aqui há alguns anos que normalmente as senhoras, quando faziam os desfiles, iam de saia, e eu estava a tentar imaginá-las com aquelas sainhas pequeninas. Pois, esse era o nosso próximo objetivo, era a farda de gala, e realmente era engraçado isso, mas... De qualquer forma, lá está. Portanto, é aqui uma despesa extra, porque elas são tão pequeninas que tem que ser mesmo por encomenda, não é? Sim, portanto, não há outra hipótese. Tem que ser feito de encomenda e depois nem todas as casas o fazem. Exato. Perspectivas, então, para este novo evento? Temos as melhores. Esperamos que seja mais um sucesso, mais uma homenagem a Domingos Oliveira Rodrigues, que foi um grande homem dentro daquela casa e continuará a ser, porque vamos tentar perpetuar o nome dele o máximo que conseguirmos, e esperamos que, felizmente, muitas fanfarras se oferecem para vir cá, ou seja, estamos na 3ª edição, é bom sinal, claro, porque está a ser falado e que Bucelas é bom, e esperamos continuar, que consigamos, não é? Acho eu, chegar ao 100º festival cheios de alegria e continuação, que é bom sinal que a Associação dos Bombeiros de Bucelas continua e que a fanfarra de Bucelas continua também. Diga-me uma coisa, Pedro, vocês, neste caso concreto, vão ter fanfarras de outras corporações cá, vocês também costumam sair, portanto, o vosso nome acaba por ser também conhecido porque vocês participam em eventos, não é? Exatamente, temos participado em vários desfiles de fanfarras, Carnaxide, Canessas, Pontinha, assim são estes assim os mais importantes, mas temos levado também o nome de Bucelas mais além, ao norte, ao sul do país, por onde consigamos. Este ano até tivemos um convite para ir à Hungria, mas por questões orçamentais, mais uma vez, não pudemos realizar, porque se tornava dispendioso, não é? Um apelo para o final, para que as pessoas assistam, se juntem a vocês e de alguma forma ajudem também para que esta fanfarra possa continuar. Sim, espero que as pessoas apareçam, que aplaudam as fanfarras e que deem o apoio, porque as fanfarras e as associações de bombeiros estão a passar grandes dificuldades, e apelo que as pessoas não se esqueçam que o primeiro número para quem ligam quando estão aflitas são para os bombeiros. E os bombeiros não é só a parte ativa, também tem uma parte cultural que também é importante, porque nós temos lá os nossos miúdos, temos um projeto muito giro também dos nossos miúdos que eu aproveito para falar, que é o projeto SOS para o sucesso escolar, em que damos explicações aos miúdos, aos infantes e cadetes, para que possam ter sucesso na escola e que possam vir a ser alguém na vida.
Essas explicações são gratuitas? São gratuitas. São gratuitas. A associação, inclusive, contratou um professor, visto que agora também não está fácil para eles, contratou um professor que dá explicações gratuitas aos infantes e cadetes e filhos de bombeiros. Dos bombeiros. Portanto, é aqui também um abrir de portas da própria associação, não é? Sim, é manter os bons valores, os bons costumes que se podem criar dentro de uma associação e de uma sociedade.